Eu adorei esse assunto do Fábio, porque, sem dúvida, o que ele colocou é o que está, de certa maneira, no meu livro, de maneira muito evidente, logo no início, inclusive. Porque eu digo que qualquer empresa, qualquer ela, seja ela empresa individual, de um dentista, até a Petrobras, que é gigantesca, você tem o que eu chamo de tripé funcional básico. O que significa isso? Toda empresa tem 3 áreas: área comercial, área administrativa e área de produção. Então, quer dizer, quando você sabe que tem cada um desses espaços a preencher, e você é uma empresa ainda pequena, você pode até optar por trabalhar ou na parte comercial, na parte de produção, por exemplo, quem produz, quem vende, tem essa demanda. Mas, sem dúvida, nenhum empreendedor consegue ser bom nas 3 áreas ao mesmo tempo. E aí o espaço que ele está colocando é assim: terceirize, se você está em determinado porte, terceirize a área administrativa, que na figura de um contador. Então, este é o modelo perfeito, quer dizer, você terceirizar com o contador até um certo momento. Depois, quando começa a complicar, como é o caso provavelmente do Cícero, em que você tem vários produtos, se você não conseguir custear aqueles produtos e poder ter uma visão correta dos números que você está vivendo, você pode incorrer em problemas de vender com prejuízo. Não é isso? O Cícero está rindo ali, mas ele já deve estar preocupado com isso. Então, quer dizer, o empreendedor no Brasil, eles são fantásticos, são verdadeiros heróis. Eu sempre tiro meu chapéu quando eu falo com empreendedores, porque são verdadeiros heróis. As coisas são difíceis. E são normalmente pessoas com muito talento na área comercial e de produção. São pessoas que sabem vender, gostam de falar, gostam de vender, são entusiasmados com aquilo e sabem entregar, produzir. E vão deixando a área administrativa, diga-se aí, o controle, os números, a organização, para um outro momento, ou para amanhã, etc. Então, o equilíbrio de olhar para a área administrativa, ou seja, para o controle dos números, o quanto antes acontecer, melhor. Eu acho que é brilhante a sugestão do Fábio. Eu até brinco, né, Ricardo? Para a pessoa, se ela não gosta, então faça o seguinte: pegue 2, 3 horas na semana, tire a sua roupa de empreendedor e coloque a roupa de administrador. E aí você vai ser o cara chato. Quer dizer, tentar criar um marco assim na semana, num horário que você fala assim: bem, agora eu sou o chato, eu não sou o cara que vai lá e faz caderno e gosta de fazer aquilo. Eu vou ser o cara chato que vai olhar para a empresa e falar: peraí, isso aqui está dando lucro? E muitas vezes a pessoa não faz nem a conta e descobre meses depois que está no prejuízo, já quando já está no vermelho. Quando às vezes começa a complicar demais. Futuramente, com certeza. Mas às vezes você tem que arriscar justamente para ter alguém, para você se afastar para a parte estratégica. Eu chamo essa fase que você está vivendo, vai viver mais intensamente daqui a pouco, provavelmente o Cícero já viveu isso, está vivendo, é o dilema do crescimento. Que é exatamente, você vê que está indo, as coisas, há uma demanda, aquilo, o mercado te puxa, você sabe que pode atender, mas você tem entraves. Alguns entraves são exatamente o tipo de apoio, quer dizer, eu tenho alguém para mandar e-mail, alguém que veja as planilhas para mim, como é que eu começo a dividir isso? Se você não largar isso, você vai ter um problema de crescimento. Não ter que passar orçamento, não ter que ver e-mail. E quem compra? Para pensar no futuro também, porque no tipo de empresa que a gente costuma trabalhar, você tem fundadores que fundaram a empresa há 30, 40, 50 anos. E aí você vê que aquilo virou de tal maneira, de fato, a vida dela, que ela às vezes está num estágio em que ela deveria passar aquilo para os filhos ou para a administração profissional, uma coisa do tipo, mas ela, por uma questão de ordem filosófica, não é? A vida dela realmente é aquela empresa. E aí você tem um outro dilema, quer dizer, quando é a hora de se aposentar? Né? Falando já no outro extremo. Às vezes ela nem pode passar. Já fica de olho para os seus 80 anos. Às vezes ela não pode nem passar a empresa, porque ela sente que vai morrer, né? De certa forma. Não literalmente já morre. Literalmente, de vez em quando até morre. Às vezes até morre mesmo, porque parou, tá tão comprometida, né? Eu vi uma vez, até num documentário, um senhor que tinha, acho que coisa de 75 anos, era advogado, e ele não podia se aposentar, porque o pai dele trabalhava ainda com eles lá. Tinha 90 e tantos anos, e ele dizia assim: não posso me aposentar, porque senão meu pai vai dizer que eu sou vagabundo. E já tinha 75 anos, né? Que delícia, né? Bacana. Que maluquice também. Mas ao mesmo tempo, tudo é o ponto do meio, né? O que é uma vida que seja gratificante, prazerosa, e que também represente um respeito ao negócio, que também é um corpo vivo, né? Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já falando disso, do ser empreendedor, do como equilibrar essas 3 pilastras que o Ricardo falou, que eu acho que é a parte mais difícil, sobretudo com as pessoas mais criativas, né? Porque o criativo, a criação, ela domina, né? Ela é mais prazerosa, então ela sem dúvida se sobrepõe às outras. E é um talento mais comum.
Mas eu sinto muito isso, eu tenho vários amigos, assim, estilistas e tal, cuja dificuldade nunca é criar, é sempre administrar. E às vezes, por conta da administração, perdem a criação. Exatamente. Perdem o negócio. O próprio negócio. Né? O próprio negócio. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. Então, os impostos, a reestrutura. Aí vamos de novo para advogados, administradores, auditores, contadores e empreendedores em geral. O Ricardo Negreiros escreveu o Manual do Reestruturador de Empresas. É aquele que pega a empresa quando ela está no vermelho e salva ou derrota de vez? Como é que é o reestruturador? Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui 2 tipos de projetos. A gente tem os projetos que a gente chama de melhoria. São empresas que estão indo bem, seu curso normal, querem ir para um outro patamar, querem realmente se organizar melhor para o resultado, às vezes até abrir capital na bolsa. E o projeto também de recuperação, é esse que você está se referindo, o projeto em que a empresa está em má situação e nos chama para tentar recuperar o seu estado econômico. Só que a gente coloca também no livro de uma maneira muito clara como é o funcionamento de cada um dos projetos, mas essencialmente que a gente não faz milagre, né? Então, para aceitar um projeto de recuperação, a gente requer e demanda o que a gente chama de condições mínimas de recuperação. Então, às vezes o camarada está lá devendo a todo mundo, ele não tem produto novo, ele está com problemas no banco, salários atrasados, quer dizer, não tem solução, muitas vezes, né? Então, sem condições mínimas, então o ideal é prevenir. O grande barato do livro é que ele dá uma concepção mesmo para empreendedores de menor porte a terem uma noção do que é a economia como um todo e de que maneira os empreendedores são vistos e de que maneira ele deveria se comportar em direção ao crescimento saudável, né? Até porque no Brasil, essa geração de empreendedores é muito nova. Grandes empresas no Brasil têm hoje 20, 30 anos, no máximo, né? Eu lembro que os meus tios, 6 irmãos do meu pai, todos eram ligados ao Estado. Era um do Banco do Brasil, o outro da Receita Federal, 2 do Exército, 1 da Petrobras, e assim você tinha uma família inteira associada ao Estado. Até os anos 70, todo mundo queria ser funcionário do Banco do Brasil. E hoje, você vê essa geração brilhante de heróis querendo ter o seu próprio negócio. Então, é algo muito novo, E é preciso ter uma noção, né, de que o momento do Brasil, de fato, chegou, porém, o equilíbrio entre o talento e a capacidade de entregar para os clientes tem que vir junto também de uma certa competência de organização, como o Fábio está marcando bastante aqui. E como é que foi com você? Como é que você virou reestruturador de empresas? Bom, em verdade... Eu disse que você trabalhou em muitas coisas. Você é de onde, Ricardo? Eu sou cearense e vim para o Rio de Janeiro em 75. Enfim, vendi pastel no Maracanã, fiz faxina, panfletei na rua, tomei conta de carro, vendi vela em cemitério, quer dizer, fiz de tudo um pouco, mas aos 16 anos entrei como office boy no Citibank, que na época era o maior banco do mundo, em 79, e lá fiquei 8 anos. Aí de lá saí para Arthur Andersen, que era a maior auditoria do mundo também, e fiquei de 87 a 90, quando eu comecei a auditar o então incipiente pequeno Banco Pactual. E aí o pessoal do Pactual me via como um cara muito cri-cri, que ajudava lá e reclamava as coisas como auditor, então vem para cá resolver. Então hoje, olhando para trás, meu primeiro trabalho de reestruturação foi o Banco Pactual. Eu fiquei lá de 90 até 2000. Fiquei 10 anos, onde além desse conhecimento de banco, essa coisa de contabilidade, de organização, controle, etc., eu vi qual é o universo do investidor profissional. E você é cri-cri? Eu sou cri-cri, mas sou artista. Eu tenho um CD, eu trouxe até aqui para te mostrar, tem um livro de poesia, tem um projeto de defesa animal, quer dizer, eu sou cri-cri porque eu gosto das coisas certas. Neste particular, eu não gosto de passar de improvisos, né? Isso é um impulso. De gambiarras, né? Não gosto, eu gosto de ver as coisas certas e até por isso que eu me incomodo tanto, imagino com uma maioria aqui, das coisas erradas no Brasil, da política, etc. Então, essa convicção de que as coisas podem ser melhores, não por uma questão apenas econômica, mas para que as pessoas sejam mais felizes, como é que o exemplo que todos estão dando, né, trabalhando em coisas que gostam, né? Então você não precisa fazer as coisas necessariamente erradas. Você não precisa sofrer, né? Não precisa Você pode trabalhar sem sofrer. Exatamente. E você pode pagar os impostos também sem sofrer. Pode também. Embora você até discorde de algumas coisas. Em certa medida, tanto é que, de acordo com
saiu no jornal recentemente, eu fico aqui um pouco encabulado, porque na verdade eu escrevi um artigo a respeito de impostos no ano passado, que virou um projeto de lei complementar do deputado Alfredo Sirquis. Sobre o quê? É sobre impostos. Eu digo que empresas pequenas, elas têm, como elas têm o desafio de exatamente você conquistar espaço, a preocupação em pagar as contas, você não deveria se preocupar com os impostos até que você tivesse os seus recursos devidamente retornados. Vamos dizer que você começou uma franquia, um exemplo dado aqui. Se você coloca R$100 mil na franquia, a minha ideia é que enquanto você não tiver este retorno dos R$100 mil, né, o famoso payback, os professores aqui sabem disso, você não deveria pagar imposto, porque você deveria ser pressionado pelo Estado se você ainda é uma criança dentro do segmento de negócio. Até porque existe o risco de você não receber nem aquilo de volta. Então a gente discute muito os empreendimentos que deram certo, né? Você vê as empresas que começaram pequenas e hoje são grandes potências. Sabe-se que pode-se chegar ao sucesso, mas ninguém fala dos insucessos, que são muito maiores. Então, em cima dessa preocupação também de cunho idealista, que eu sugeri isso no jornal e o Alfredo Sirquis, o deputado federal, muito sensivelmente pegou aquilo e transformou num projeto de lei, que é o projeto de lei, se não me engano, 113 do ano passado. Mas já está agora Não, ele está em projeto de lei em trâmite ou trâmite? Trâmite. Em trâmite. Ou em trânsito. No Congresso. Você está viajando. Programa ao vivo a gente tem que... Não, eu acho que é trâmite, mas também não tem tanta certeza assim. Está indo. Está indo e indo muito bem, por sinal. Eu achei que era importante te dar essa... Então é legal se isso acontecer, porque vai incentivar também, né? Vai funcionar como um incentivo adicional, exatamente, né? Porque o Brasil vive uma fúria arrecadatória, tudo se quer tributar. Então, quer dizer, no momento em que se vive uma crise no exterior e o brasileiro precisa vivenciar realmente esse clima de empreendedorismo, que é recente, do meu ponto de vista, vamos dar uma chance. Já se arrecada demais, já se tem muito imposto à disposição dos políticos. Você acha que o empreendedor, o que ele precisa? Por exemplo, assim, uma coisa clássica, né? A pessoa tem gostado, o que faz? Como a Samantha gosta. Você come bolo, Samantha? Dá pra ver pelo tamanho. Já engordei não sei quantos quilos. Você gosta de bolo e vende bolo. Eu fico imaginando assim, eu adoro flores. Mas se eu abrisse um quiosque de flores, eu teria que ir às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, sei lá, na Cadeg buscar uma flor. Eu não iria. Então é um negócio que eu não poderia ter. Exatamente. Ou não iria feliz. Exatamente. Iria meio tonta, achando qualquer flor tá bom, né? Exatamente. Não tem ninguém que entregue em casa, né? Eu queria um delivery da Cadeg. Então não pode ser o meu negócio. Claro. Eu tô falando isso, não é por um delírio de ego, não. Só porque é a única coisa que me ocorreu, por exemplo, algo que eu quero falar. Claro. Então o que você acha que é fundamental que a pessoa goste daquilo que ela faz, que ela... reconheça em si que ela é capaz de bancar o chato da parada? Porque tem um lado que é chato. Tudo tem. Como empreendedor que vem do zero, a paixão que o move é o mais importante, tá? Mas ele não pode também cegar em relação também às ponderações, das dificuldades, do tipo de risco que ele vai correr. A paixão não pode aí conflitar de maneira imprudente com a razão, né? Agora, você também tem outras situações em que você, por exemplo, herda uma empresa. E aí, nessas circunstâncias, às vezes você não quer, não gosta, não tem aptidão. Há muitos empresários cujos filhos são poetas, são músicos, né? E que não querem aquele negócio. Fazem muito bem. Fazem muito bem. Então, no mínimo, um respeito pelo que é feito lá, mesmo que você não tenha criado a empresa, ela é necessária para que você viva bem. O Fábio está marcando muito bem isso aqui. O que você aconselha, no caso da pessoa, por exemplo, o cara herdou um banco e ele é cineasta. Você acha melhor ele vender o banco? Não necessariamente. Se ele quiser ser feliz, ele vai ter que ser o cineasta. Então ele deveria ter uma preocupação, investir um tempo em descobrir o que eu chamo de processo sucessório. A quem ele deve delegar? Com quem ele deve lidar para que o manejo ou a administração daquele negócio possa prosseguir saudavelmente, sem ele atrapalhar, e ele vai cuidar da vida dele melhor. E é possível, né? Sempre Você abre o livro falando em que o reestruturador tem o mesmo papel do médico de família. Exatamente. Né? Na prevenção. Exato. Deveria ser. Deveria. Nem todo mundo tem essa preocupação, porque a reestruturadora... Mas esse é um bom alerta, né? Total. Quer dizer, sem você... Como é que a gente pode traduzir isso assim o mais claramente possível? O médico, ele sabe que está diante de um organismo vivo e ele sabe o que são os sinais vitais
daquele organismo vivo. Pressão, qualidade do sangue, qualidade do pulmão, coisas do tipo, né? Uma empresa também tem os seus sinais. Então, a prevenção significa você ter os exames disso. Aquilo que a gente falava agora há pouco, tudo que você vai lidar, seja um trajeto de um lugar a outro, você precisa enxergar o que você está fazendo. Um avião que vai daqui até Fortaleza, ele tem que marcar lá um monte de botões ali que ele tem que manejar. Todo mundo tem um monte de botões para manejar. Por que não existe, não deve dar atenção aos botões e não ter botões na sua empresa? Para você entender o que está acontecendo. Se você está indo bem, se você está fluindo com o seu negócio, está sendo lucrativo, se alguns produtos não estão dando resultado. Você precisa ter esses sinalizadores ou indicadores, sejam eles numéricos ou financeiros, né? Mas você tem que saber ler isso. E aí vem a ferramenta da contabilidade, né? Dependendo do porte da empresa, o camarada que não tem a contabilidade organizada, a contabilidade gerencial, diga-se de passagem, ele corre o risco de fazer um voo cego. Você também não pode, tem que ficar atento às coisas, aos balanços, à entrada e saída de dinheiro e tal. Mas como é que uma pessoa faz? Porque tem gente que faz assim, abre uma firma pequenininha, uma bobagem, de repente vende por milhões, porque teve o senso de oportunidade. Sim, isso, né? Isso. Sacou bem. Isso é importante. E a gente está vivendo um momento muito assim, né? Exatamente. E a Patricinha que abre um blog, daí vai vender bolsa de grife de segunda mão. Não é? Isso aí, isso aí. Tem muitas coisas assim que fácil. É como se fosse um tabuleiro, né? A economia é um tabuleiro. Você tem quadrantes que às vezes ainda não estão preenchidos. Se alguém percebe aquela oportunidade e chega naquele quadrante, ocupa mais rapidamente e ocupa bem feito, ou seja, com grande organização, ele tem mais chance do que qualquer outro do que se dar bem. E a questão do crescimento, ela como o Brasil de fato é a bola da vez, o que significa que se algo está indo bem e que tem uma curva de crescimento, chama a atenção dos investidores profissionais. Então é um outro estágio em que a empresa precisa estar atenta, que ela pode estar no radar de gente que quer aplicar e investir. E deve ter erros assim bem óbvios, né? Porque uma vez eu assisti eu fui para dar força a um amigo meu que tinha uma empresa de moda e estava péssimo. E ele chamou não sei o nome disso, consultor, auditor, uma pessoa que fez uma avaliação. Certo. E aí eu me lembro direitinho que o avaliador, que aliás era uma moça, uma mulher muito chique, e muito objetiva e muito clara, ela disse assim, não contrate o seu namorado para ser seu sócio, tá claro? Fui clara, eu levei um susto e tal, fiquei ele nem ouvindo, eu estava ali só para ouvir, não era para falar. Ele falou, claro, não sei o que, o mês seguinte, ele falou, meus negócios estão péssimos, não sei o que lá, porque eu botei o fulaninho de sócio, achei que ia me ajudar, eu falei, mas a mulher não falou que não era para fazer isso. Quer dizer, é claro que ele fez, entendeu? Sim, então claro. Ela sacou que ele ia fazer, né? Tem uma coisa assim, o auditor percebe, é meio psicólogo, né? Tentou antecipar que por ali era um ralo, e foi. Sem dúvida. Faliram os dois. Então, o conselho do auditor faz isso, ele faz um check-up, como o médico faz um check-up. Não, o papel do auditor... Ele pede vários exames, aí olha como é que você está assim, você tem que fazer isso. Em verdade, o auditor faz isso? Sim, mas o auditor tem uma função objetiva. O reestruturador é um pouco auditor? O reestruturador, ele tem que compreender vários aspectos da vida da empresa, desde a parte administrativa, um pouquinho da parte de marketing, um pouquinho da parte de departamento pessoal, porque não se faz nada sem gente, né, Leda? Então, assim, eu coloco aí no livro uma frase que eu digo, tem algumas frases soltas, uma delas é, não há reestruturação sem dor. Então, o seu amigo deveria ter demitido a namorada antes de entrar no negócio. Provavelmente, né? Então, outra frase gente é tudo, né? Sem pessoal você não consegue sozinho, não tem como você avançar. Tem então, coisas que são muito coletivas, né? Empresas que são coletivas. Então a questão o produto é resultado do coletivo. Exatamente, ninguém se faz sozinho, né? Não tem jeito. Televisão é uma coisa assim, coletiva. Não tem televisão, o jornal você faz sozinho, você vai com um bloquinho e uma caneta e entrevista uma pessoa. A televisão você precisa de no mínimo 4 ou 5 pessoas, senão não tem matéria, entendeu? É claro. Então você tem que jogar com os elementos do seu cotidiano. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E você já chegou a falar para uma pessoa assim que tinha uma empresa de, sei lá, 100 anos, maravilhosa, que ele herdou do avô, então vai acabar e acabou?
Não, porque a gente deu sorte no caso de ir adiante com o negócio. De reestruturar, tinha as devidas condições mínimas de recuperação. Não, mas houve situações em que eu tive que pedir para a herdeira ir para casa. Então, e ela foi? Foi, porque de fato, quando eu estava entrando, eu estava com os recursos que o fundo de investimento queria aplicar, e ela já queria pegar aqueles recursos e aplicar, porque tinha alguém que estava com problema disso, problemas particulares, e a empresa tinha outros problemas maiores. Então, este conflito pessoal, ele não pode existir em situações de crise. Se está tudo indo muito bem, faz sentido, né? Então, é isso que eu tive que fazer. Dizer, olha, vai para casa que a gente vai te informar, mas aqui você não pode, vai conflitar. E foi, deu tudo certo. Ou adorou depois que deu certo? Então eu sou querido até lá hoje. Melhor hoje, assim. Até hoje lá. Intervalo de novo? Pode ser? A gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Até hoje, a Jane Mosso, ela tem um ateliê chamado Marido e Mulher, na Rua Lopes Quintas, no Rio de Janeiro. Ela diz que até hoje não encontrou ninguém que ensine ela a colocar preço nas peças que ela vende, porque é tudo no feeling. Que o que você coloca, por exemplo, no preço de uma blusa, além da matéria-prima e costureira, coloca-se luz, faxineira, aluguel da loja, IPTU? Tem algo que eu coloco no meu livro, é ao contrário. A pessoa geralmente olha para os seus custos e depois fala assim, vou fazer o preço. Qual que é o problema disso? Eu não estou olhando para quanto o cliente vai pagar, para quanto vale para o cliente, para quanto vale no mercado. Então a dica que eu dou é o seguinte, o custo, a faxineira, a luz, é problema seu. Tá? Falando assim, objetivamente. Você como empreendedor tem que controlar o seu custo, tem que saber quanto custa, mas você tem que saber quanto vale no mercado a sua blusa. Se o seu caderno é diferente do caderno normal, ele tem um valor acima do mercado. Claro que o empreendedor vai controlar o custo da melhor forma possível, mas você não pode simplesmente falar, eu gastei em farinha, em ovo, em chocolate, vou colocar um X% e pronto. Porque existe uma competição, existem outros bolos, existe um mercado lá fora. E geralmente a gente confunde. Né? O raciocínio é justamente esse. Quanto custa, então vou colocar uma porcentagem em cima e pronto. Esse é o meu preço. E como é que ela vai conseguir botar preço? É justamente contato com o cliente, contato com o mercado. Existe mercado com certeza. Quer dizer, pode não ser exatamente o que ela faz, mas tem um mercado para coisas parecidas. Tem pessoas que compram aquele tipo de produto. Ela vai na semelhança? Exatamente. É como você perguntou para a Samantha se ela experimenta o bolo da concorrência. Quer dizer, experimenta o bolo e sabe quanto cobra a concorrência. Tem que saber. Tá certo. Você sabe, Samantha? Tem que testar o preço. Claro. Tem a historinha do cara que vende óculos, Leda, que é muito curiosa. Diz que o cara chega e diz assim, eu vou vender óculos pela primeira vez. Aí ele olha e diz assim, beleza, quanto é que eu vou vender esse óculos? Aí chega o primeiro cliente. Aí o cliente pega o óculos e diz assim, olha, quanto é o óculos? Aí ele olha assim, R$100, o cara não pisca, ele fala assim, a lente. Aí o cara diz assim, tá bom, e quanto é que é a armação? A armação é 100. Ah, tá bem. O cara também não pisca. Então com as duas lentes e mais a armação deu 300. Então ele pode testar o mercado, é aquilo que ele pode pagar. Isso, porque quando a gente chega no dentista, ele pergunta de que é que você vive. Porque ele provavelmente quer estipular um preço de acordo com aquilo que você pode pagar. Tem uma então, atenção que o feeling dela pode estar muito certo. Depois é que ela tem que ver se a equação fecha. Rapidinho. Tem uma história sobre o Picasso, o maior artista de todos os tempos, que foi uma senhora rica uma vez comprar um quadro com ele e pediu um autorretrato. Ele fazia aqueles negócios com risco e tal, ele fez lá meia dúzia de risco e colocou um preço. Ela falou, pô, mas isso é 10 vezes o que um estudante cobraria. Ele falou, então tá bom, vai lá e compra do estudante. Porque um quadro de um Picasso é diferente de um quadro de um estudante. É por aí. E você pode aprender mais aqui com Fábio Zugman e com Ricardo Negreiros. Ok? Ficamos combinados assim. Muito obrigada a vocês por terem vindo. Super valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.